como é que você tem visto aí essa questão do ambiente de tecnologia, inclusive porque muitos têm sustentado, né, que algumas profissões vão terminar ou vão se modificar a tal ponto de requerer um número menor de mão de obra, não é? Olha, esse é um assunto que eu, de fato, tenho acompanhado com bastante interesse, sobretudo nos últimos 5 anos. Mas, desde que eu entrei na Universidade de Brasília, em 1993, eu sempre me interessei por essa área de interseção entre direito e tecnologia. Tanto que eu trabalhei numa empresa, fundamos uma empresa de tecnologia jurídica no final da década de 90. Mas, para fazer uma análise desse momento em que nós estamos vivendo, o tema central me parece que é o tema da inteligência artificial, né? E os seus impactos em relação a vários direitos fundamentais e mais especificamente em relação a esse aspecto aí do emprego e das profissões que podem desaparecer. Uma analogia que eu gosto muito, professor João, que é explorada por vários autores, é a ideia de um terreno com diferentes relevos que está a ser inundado, né? Então, nós vemos a água subir, né? E é claro que ela vai atingir, né, esses pontos de maneira diferente, de acordo com a altura, né, dessas. E aí, tem uma imagem, eu até vou tentar lembrar no curso aqui da nossa conversa, o nome específico. O livro em inglês, Life 3.0, né? Vida 3.0. É fácil encontrar na internet. E aí tem lá essa figura, dessa imagem, que mostra as diferentes áreas, né, e o modo como essa água, a inteligência artificial, vai ocupar esses terrenos, né? Uhum. Então, algumas coisas, obviamente, né, a gente já está no horizonte de curto prazo, aliás, agora, né, que são as atividades repetitivas, né, de baixa complexidade cognitiva. Então, isso mesmo no nosso ambiente jurídico. Sim, por isso que a gente está abordando o tema que isso tem preocupado muito aí a comunidade jurídica, né? Será que todos os advogados vão ter espaço, pelo menos nessas atividades preditivas que podem ser, sim, enfim, substituídas por algoritmo, pela inteligência artificial, né? Em países com litigiosidade de massa como o nosso, os robôs já estão ocupando um espaço importante. Inclusive, muitos bancos utilizam robôs para fazer análise para eventual composição. O que mostra que muitas vezes aquela boa intenção da tutela máxima, né, acaba gerando efeito ao contrário, né? Sim, sem dúvida. Olha, análise contratual, né? Nos Estados Unidos isso é já muito comum, já há bastante tempo que se faz por meio de agentes artificialmente inteligentes, sistemas especialistas. Mas essa água vai subindo e o que a gente percebe é que há um certo consenso em torno disso, que é o seguinte: no fundo, nenhum campo da inteligência humana estaria infenso, imune ao avanço da inteligência artificial. No seguinte sentido, quer dizer, a gente pode até imaginar, mas, poxa, e a arte, né? Será que a arte não seria um atributo intrinsecamente humano, essa capacidade de criação, vamos dizer assim, no sentido estrito? E mesmo aí, o que nós vemos, isso com bastante perplexidade e com certa angústia, no meu caso, é que, incrivelmente, né, tem sido desenvolvidos experimentos muito, muito instigantes. Por exemplo, na Holanda tem uma espécie de agente que estudou, vamos dizer assim, né, para usar uma expressão para que seja mais claro para o nosso público aí, as obras, né, do Van Gogh, por exemplo, né, lembro especificamente disso, e foi capaz de, a partir desse estudo, né, dessas obras, criar obras semelhantes, e que mesmo para especialistas, não é? Para estudiosos, não era possível estabelecer a distinção, a fronteira. Música clássica, por exemplo, também foi feito um experimento interessante, eu já não me lembro em que país, mas um determinado agente criou uma sinfonia a partir do estudo de obras clássicas, e foi feita uma apresentação para uma plateia também de conhecedores, e foram várias músicas exibidas, e ao final eles foram chamados a identificar aquelas que seriam obras humanas e aquelas que seriam obra artificial, né, da inteligência artificial. E praticamente nenhum deles soube identificar, né? É interessante isso.